heresia dia de Santa Ceia, né? Não sei, alguns podem ter tido problema, mas assim, quando a gente pensa em começar a negociar a Santa Ceia, algo está errado, está em declínio dentro de nós. Quando há algo acontecendo, né? Minha filha está fazendo o Enem, foram buscar ela na correria que acabou de acabar o Enem lá. Mas quando tem uma justificativa, glória a Deus, mas quando é negociado, irmão, demonstra um declínio no nosso coração. Como cristão, porque cristão, ele não negocia Santa Ceia. Santa Ceia é o ápice da nossa caminhada com Cristo, irmão. E nós precisamos sempre estar nos reavaliando, né? Mas isso não é sobre você, é sobre com quem não está, né? É sobre quem não está. E a gente, como líderes, precisa estar mais atento em quem não está participando da Santa Ceia, né? Você que é líder de ministério, se no seu ministério tem alguém que tem faltado em Santa Ceia, você chama ele de perto, que se não chamar, uma hora eu vou chamar. E a minha chamada às vezes vai ser pior que a sua, né? Então eu aconselho você a chamar primeiro. E é importante, irmão, por quê? Porque nós precisamos caminhar na seriedade. Igreja, o que é a igreja do Senhor? O que nós fazemos quando nos reunimos aqui? Nós não nos reunimos aqui para nos ver, né? Para nos ver a gente marcava um café, um churrasco, um almoço, e a gente se via. Porque senão se torna um clube a qual nós vamos socializar. Igreja não é um lugar que nós apesar de acontecer a socialização, nós não nos saímos da nossa casa e viemos para a igreja para nos socializar. Nós viemos para adorar, para contemplar, para entregar. Então esse entendimento precisa estar muito claro no nosso coração. E quando a gente começa a negociar, a gente deixou o lugar da igreja sair do nosso coração. O lugar da igreja se tornou um lugar de socialização apenas. Um lugar que eu escolho e decido o momento que eu vou, o momento que eu não vou, né? Aí a gente se torna meio que um católico. Reclamando, falando deles e sendo igual, né? Eu vou na missa quando é Páscoa, final de ano, que eu vou, mas não tem uma caminhada com Cristo. E isso é muito sério. Desculpa, eu não estou aqui, mas é só por minha indignação de ver cadeiras vazias e de Santa Ceia. Isso para mim não faz sentido na minha mente, sabe? E eu quero falar um pouco, inclusive em cima do que eu vou falar hoje. Em cima do que eu vou falar hoje, glória a Deus. E espero que esteja bem gravado ali, depois vá pro YouTube lá e depois possa compartilhar com muitas pessoas. Eu quero falar hoje sobre contemplação e proatividade. Por quê? Porque algumas coisas que são algumas características que vão formando o cristão. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que um cristão, um povo cristão, que é chamado de cristão, pequeno Cristo, ele tem uma característica. Há uma característica que revela ele. Há uma característica que revela um cristão sem precisar falar. Alguém já passou por alguma situação assim que falou assim, pô, você é crente, né? Alguém já passou por uma situação assim? De nem ter falado e a pessoa fala assim, pô, você é crente. Por quê? Porque existem características que revelam o cristão. Características que fazem parte da caminhada e da vida de um cristão, do caráter desse cristão. E não é apenas uma vestimenta, não é pela vestimenta, e sim pelas atitudes, pela caminhada desse cristão. E duas dessas características a contemplação e a proatividade dele. E talvez a gente pudesse falar assim, qual é a mais importante? A contemplação ou a proatividade? Biblicamente falando. Alguém poderia dar um chute aí? Qual seria mais importante? A contemplação, meus momentos de contemplação, ou meus momentos de proatividade para o reino? Qual seria mais importante? Se eu falar para você que a Bíblia trata os dois com a mesma importância. Se eu falar para você que na Bíblia nós vamos encontrar momentos a qual o Senhor pede para que o povo seja contemplador da graça dele, e momentos que ele pede para que o povo se movimente em movimentos à edificação do reino. Então nós podemos na Bíblia olhar e ver que o que vai fazer a diferença dentro de tudo isso é como o nosso coração está entregue a isso e executando isso. É essa que faz toda a diferença. A diferença não é o tanto do que eu faço e como eu faço, é como o meu coração está fazendo isso. Existe uma frase, li um tempo atrás, não vou lembrar o autor, não é minha essa frase. Eu até coloquei ela
no meu status, que ela fala assim, nós fazemos o que fazemos, mas se fazemos sem propósito, podemos até ter sucesso, mas não seremos bem-aventurados nisso. Não vai trazer bem-aventurança para nós. E quando nós vamos ler o Sermão da Montanha, ele é bem específico, em cada final de cada porção dele. Qualquer dia alguém pode ministrar isso aqui, ou até eu, se Deus tocar no meu coração. Mas cada final dele ele fala, ou no começo de alguns, ele fala, bem-aventurado o quê? Bem-aventurado o humilde de coração. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança, ela caminha junto com um propósito. E qual é o propósito? Do coração do cristão querer ser cristão. Da pessoa querer a prática daquilo. Porque é interessante, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas quem quer chorar aqui? Para ser consolado? Ninguém. Quem está disposto a colocar o coração? Não, quando está chorando ainda, esquece da bem-aventurança. Esquece que está sendo bem-aventurado. Bem-aventurados humildes de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que são humilhados. Bem-aventurado, mas quem quer ser humilhado aqui? Mas quem quer bem-aventurança? Olha só, você está entendendo? O meu coração às vezes ele está em algo, porque eu quero algo, porque é bom, mas eu não quero a participação deste algo em minha vida. É muito sério. Então, o meu coração, independente da contemplação e do período de proatividade, a qual eu caminho para com o reino, independente disso, vai depender como está o meu coração aplicando isso. Meu coração está nisso de verdade? Meu coração está nisso? Meu coração está entregue a isso de verdade? E sabe, e talvez você fale assim, pastor, eu não tenho ministério nenhum, não. Deixa eu falar assim, você tem um ministério sim. Você é crente. Todo crente tem um ministério da reconciliação em si. Independente se você trabalha na igreja, se você não trabalha na igreja, porque o seu ministério, a sua vida é o seu ministério. A vida é o seu ministério. Todos nós temos o ministério da reconciliação em nós. Então se eu abrir a minha boca, eu tenho a capacidade, o poder e a autoridade de Cristo me revestindo para reconciliar um coração com Ele. Mas eu não sou evangelista. Problema que não é título. Você tem um ministério da reconciliação sobre a sua vida. E quando você abre a sua boca, essa unção se manifesta. E aquele que ouve, você vai ter a condição de levar o coração deste a Cristo. E essa pessoa se entregar a Cristo. Porque o ministério da reconciliação está sobre o cristão. Não está sobre uma pessoa em si. Está sobre todos nós. Então todos nós temos um ministério na nossa vida. Que é ser cristão, aí fora reconciliando o povo com Deus. Esse ministério é de todos nós, independente do que praticamos. E para eu falar de contemplação e proatividade, eu tinha que escolher um texto. E quem adivinha o texto que eu escolhi? Ninguém? Olha, vocês sabem já. Ô Juninho, põe aqui para mim, Lucas 10, versículo 38 em diante. Até o 42 eu vou ler, tá? Antes de eu orar, vamos lá. Vamos ler juntos? Não, juntos não, né? Vocês vão lendo e eu vou falando. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender todo espírito maligno que tente distorcer a Tua palavra neste lugar. Senhor, eu quero repreender toda inquietação dos corações. Eu quero declarar, Pai, ó Senhor, que a paz de Cristo reina nesse lugar. E somente o Espírito Santo de Deus tem autoridade para se mover em nosso meio, Pai. Senhor, Pai, que esses corações sejam levados cativos ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor ministre a esses corações a Tua palavra, a semente que gera vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma as mentes cativas ao Senhor, Pai. Tome cada vida aqui em Tuas mãos. Ó Senhor, e que Teu Espírito se mova, Pai. Ó Senhor, para que vidas sejam transformadas e entendimentos sejam abertos a respeito da revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui eu não preciso dizer para você quem representa a contemplação e quem representa a proatividade. Precisa? Você já sabe. Que aqui o texto já vai falando que existe uma que escolheu a contemplação. E existe outra que escolheu a proatividade. Escolheu o trabalho. Escolheu o servir. E o serviço ao Senhor. Né? A proatividade é o serviço ao Senhor. E qual foi a crítica que Jesus fez? Criticando Marta, que está muito proativa e zero de contemplação. Marta, você está se preocupando com muitas coisas. Marta, você está para lá e para cá, você está parecendo uma barata com baigões. Roda para lá, roda para cá, roda para lá, virou de cabeça para baixo, está com as perninhas sacudindo lá na frente. Marta, você está com a sua mente fora dos propósitos. E, na verdade, Jesus não estava condenando o que Marta estava fazendo, sim ou não? Jesus não estava condenando. Você está preocupada com muitas coisas, e esse era o problema. Não era o problema Marta servir, não era o problema Marta entregar algo. O problema é que aquilo estava tirando o centro de Marta. O problema é que aquilo estava deixando Marta, a ponto de Marta olhar para a outra e falar assim, a outra está errada e eu estou certa. Está me suprindo aqui, me ajudando. E eu estou sobrecarregado. E a característica do sobrecarregado, do que se sobrecarrega e não entra em equilíbrio é essa, irmão. É começar a criticar o outro que não faz igual a ele. Essa é a característica do que se sobrecarrega. A característica do que se sobrecarrega, está andando sobrecarregado, é criticar o outro que não faz igual a ele. Porra, tá lá, tá fazendo do jeito dele. Eu que estou aqui, ó, me lascando de trabalhar, de fazer, de acontecer, e o outro está ali. Onde na verdade Jesus, Marta, ela escolheu a melhor parte. Marta, você tá aí preocupado com um monte de coisa. Ela escolheu a melhor parte. E às vezes a nossa crítica é por aquele que está escolhendo as melhores partes. A nossa crítica é para aqueles que estão escolhendo a melhor parte. Por quê? Por que isso acontece, irmão? Porque houve um desequilíbrio em nós. Houve um desequilíbrio em Marta. Houve um desequilíbrio nas ações dela. Se preocupar muito com uma coisa e deixar a outra de lado. Se preocupar, pensa assim que a contemplação e a proatividade são dois filhos. Se você pensar muito em um, o outro vai morrer de fome. Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. Você tem que olhar a característica dos dois. São características diferentes, mas os dois são filhos. E eu preciso me preocupar com os dois. Eu preciso atender os dois. Eu preciso atender os dois. Então, esse é o problema de Marta. E Jesus quando critica ela, ele critica pelo zero de contemplação que ela estava tendo. E só a proatividade estava sendo o foco de Marta. Essa era a grande crítica. Maria escolheu a melhor parte, mas essa melhor parte também não é o todo. Por isso que é a melhor parte, a boa parte. Em outras versões, talvez na sua, fala a melhor parte. Não significa que a melhor parte, as outras não são importantes também. Existe uma que é melhor, mas as outras fazem parte também. As outras também são parte. Então não é porque a contemplação é a melhor parte que eu vou só para a contemplação. As outras partes também são necessárias, né? As outras partes, quando tem aquela pizza gostosa lá, a gente quer pegar a parte que o queijo foi mais para lá, né? Dependendo do motoboy, se deu um grau, então
Já foi para aquele lado do queijo lá, você quer aquele pedaço. Você quer a melhor parte. As outras não são boas. Também faz parte da pizza. Também faz parte do contexto de caminhada. Estou fazendo uma analogia aqui de brincadeira para você gravar na mente. Para na sua mente ficar clara aí. Mas Maria escolheu a boa parte. Mas Maria também estava desequilibrada naquele momento. Mas era um momento. Existe um momento para um e um momento para outro. Um momento para um. E entenda, olha só que interessante. Não era só Maria que estava escolhendo a boa parte. Era? Não era só Maria. Aqui a gente fala Maria. Mas estava Maria e os discípulos ao redor de Jesus. Estavam todos ao redor de Jesus. Então não era só Maria que estava escolhendo o tempo. Porque aquele era o momento da contemplação. Aquele não era o momento do serviço. Aquele não era o momento de servir. Aquele era o momento da contemplação. Marta que estava desvirtuada. Marta que estava preocupada em servir no momento da contemplação. Você está entendendo? Então todos, não era só Maria, irmão. Todos estavam ao redor de Jesus. O problema é que Maria foi o alvo de Marta. Maria foi o alvo, e assim é. Então existe o tempo para o servir e o tempo para contemplar. E aqui eu quero fazer uma menção ao culto que o apóstolo Alex ministrou para nós aqui no nosso almoço, quando ele falou ali dos 5 pães e 2 peixinhos, que os 5 pães representa a comunhão com Deus, o tempo de busca de Deus, o tempo de DSD, né? Tempo sozinho com Deus, o TSD com Deus ali, aquele tempo que eu vou deixar para tirar com Deus, contemplar, ouvir Deus, ler algo de Deus, falar com Deus, orar. Este tempo é os 5 pães. Os 2 peixinhos representam o serviço, o trabalhar, o ministério com Cristo. O ministério do nosso dia a dia. E por que um é 5, o outro é 2? Porque eu preciso me alimentar mais do que é de Deus, para poder entregar no serviço para Deus. Para ser como Ele quer. Para ser da forma que Ele quer. E isso eu estou falando para nós, irmão, como cristão. Pá, por que eu não consigo levar Deus aí? Por que as pessoas não enxergam Deus em mim? Por que eu não consigo discipular ninguém? Por que até hoje eu não trouxe ninguém para Cristo? Irmão, isso deveria ser uma grande preocupação no seu coração. De verdade, eu quero trazer um peso, mas eu quero colocar um triplex na sua cabeça aí. Devia ser uma grande preocupação para você como cristão. Você não ter trazido ninguém para Cristo, irmão. As pessoas estão indo para o inferno. E aí vai chegar um dia, sabe qual vai ser a única coisa que Deus vai te cobrar? Fala assim, aquele pessoa que eu coloquei do teu lado lá, por que você não falou de Cristo para ele? Por que você não falou da salvação? Por que você não falou o que eu fiz na sua vida? Porque a gente se preocupa com tantas coisas, irmão, menos do que Deus está pedindo para nós. E Deus falou, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem para todos nós. E essa é a cobrança que Cristo vai ter da gente, irmão. Cristo não vai me cobrar se eu cantei bem nos domingos. Olha, filho, caramba, apavorou lá no domingo, hein? Cantaram como ninguém. Cantaram como, ó. Não vai ser essa pergunta que ele vai fazer. Ele vai falar assim, cadê as almas que eu coloquei ao seu redor para você falar de mim, para elas receberem a salvação, e você não fez nada? Isso devia ser uma preocupação para nós. Quando a gente fala, não é para você ter um caderno lá e falar assim, e se orgulhar, eu trouxe 5 pessoas para Cristo esse ano. Não é isso. É falar, Senhor, eu trouxe 5 porque eu cumpri minha missão. Eu estou tendo um propósito. Volto a falar, você pode ser bem sucedido, irmão. Você pode ser bem sucedido, mas será que você está sendo bem-aventurado? Será que você está sendo bem-aventurado perante o céu? Porque às vezes a gente corre atrás do sucesso e corre e quer ser bem-sucedido, irmão, financeiramente, profissionalmente, mas será que a gente é bem-aventurado perante Deus? Que é isso que importa, irmão, na verdade, é a bem-aventurança, é ser bem-aventurado perante Ele. Isso é o importante para nós como cristãos. Essa é a característica do cristão, é ser bem-aventurado, não é ser alguém de sucesso. O sucesso faz parte, irmão, glória a Deus se você for bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer, glória a Deus, mas só que isso não pode fazer com que você não seja bem-aventurado para com os propósitos de Deus. Não pode.
Então isso é muito sério. E aí, em algum momento, essa pergunta vai ser feita para nós, irmão. Embora o serviço ativo e prático do crente para Deus seja primordial e bom, nossa tarefa primeira e mais importante é o amor e a devoção que se expressa na adoração, oração, comunhão com o Senhor e com os irmãos. Esse é o primordial. Oração, comunhão com os irmãos, com o Senhor. Como está a nossa comunhão com o Senhor? Este final de semana, quantas orações eu fiz de agradecimento pelos acontecimentos na minha vida? Quantas orações nós fizemos? Nós oramos pelo quê? Nós agradecemos pelo quê? A Ana falou aqui sobre gratidão, que no coração dela há gratidão, que ela começou a entender que Deus está com ela todo o tempo. E glória a Deus por isso, glória a Deus, porque esse é o entendimento. Deus está conosco todo o tempo, até no dia ruim, Ele está conosco. Esse mesmo Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é isso que ele está falando? Olha bem no Salmo, lê lá de novo o que ele fala. Ainda que eu passe, ainda que eu vá com a minha própria perna, ainda que eu tenha cavado esse poço, ainda que eu tenha entrado nesse vale por minha conta, eu não vou temer porque eu sei que o Senhor vai estar lá comigo. O Senhor vai estar lá comigo. O Senhor vai me ajudar. Sabe? Então, irmão, essa convicção tem que estar no nosso coração, mas essa convicção vai estar no coração de quem tem uma contemplação de Cristo. Que move um coração que contempla o Senhor, que dá graça de contemplar. Será que nós paramos um tempo esse final de semana para colocar um louvor para ouvir? Para ouvir um louvor? Não, quando eu for na igreja eu ouço. Eu tenho muita coisa para fazer na minha... Marta, por que te agita com tantas coisas? A boa parte, escolhe a boa parte. Então esse equilíbrio é importante, irmão, porque tudo com Cristo desequilibrado é ruim, irmão. Tudo desequilibrado é ruim. Tudo quando a gente pensar, que se a gente for falar numa educação de filho, o desequilíbrio é ruim. Ser muito para cá ou muito para lá é ruim, você tem que ter um equilíbrio, né? Nem muito duro, nem muito flexível, né? Se é muito rígido, você tá criando alguém que não vai ser cascadura não, irmão. Vai ser alguém que vai se retrair, vai ficar preocupado de expor as suas ideias, se você for muito rígido. Mas se você for muito flexível, você está criando alguém que vai achar que pode tudo na vida, e não pode. Então o equilíbrio é importante, tudo isso que a gente busca em Deus. Pastor, mas então eu estou em pecado, não, você está errado, você está buscando de forma errada a Deus. Pede direção do Espírito Santo, fala, Senhor, me dá uma direção, mostra para mim. Muitas vezes estamos tão ocupados na obra do Senhor, no trabalho, no serviço para Deus, que esquecemos da comunhão com o nosso Salvador e com os irmãos em Cristo, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra ao Senhor, ela nunca pode estar acima da minha comunhão com o meu irmão. Nunca pode. Da minha comunhão com Cristo. Por que eu falo isso? Porque eu já fui em igreja, irmão, que em nome da obra, as pessoas sendo mal educadas com os irmãos. Diácono sendo mal educado com os irmãos na igreja. Diácono tratando com falta de respeito o irmão. Em nome da obra, falando, não, é para que tenha ordem aqui. Não. Eu posso te pôr a ordem com educação. A gente pode pôr a ordem com amor, amando um ao outro. E falando, irmãozinho, não faz mais isso não. Aqui a gente vem cedo para limpar. Toma cuidado aí. Então muitas vezes a obra, por causa da obra, a gente perde o amor. Por quê? Porque falta contemplação, irmão. Só olhar que falta contemplação. Falta tempo com Deus, falta estar orando mais. Falta, irmão. Tem um desequilíbrio. Então nada justifica, irmão. Nada justifica o máximo ou menos. Estou falando aqui de obra de Deus, mas aí fora é igual, irmão. Eu não tenho paciência. A pessoa já vem falando de Deus, eu já dou-lhe logo uma. Porque você não tem contemplação. Porque se você tivesse contemplação, você ia ver o tanto que Jesus ama aquele atribulado lá. Porque às vezes é atribulado mesmo. E é a verdade, é atribulado. Mas se não for você a falar, quem vai, irmão? Quem vai? Ele vai para o inferno. E aí Jesus vai falar para você, e aí? Era você que estava lá, cara. Era para você ter falado. Era para você ter tido a paciência. Por que você não me contemplou que eu ia revelar isso no teu coração?
Você está entendendo, irmão? Então, o equilíbrio é muito importante na nossa caminhada com Cristo. O equilíbrio é muito importante. Nós temos um cenário mundial, irmão, terrível, de política e ideologia. Por quê? Porque falta equilíbrio no ser humano. Mas só que esse equilíbrio está entrando para dentro dos crentes. Nós não podemos ser assim, temos que buscar o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio aonde? Em Deus. É nele. Porque senão daqui a pouco também a gente está querendo torcer para vamos matar os petistas para resolver o problema do mundo. Porque é assim que muitos pensam. Vamos matar. Espera aí. Você entende? Então, olha o desequilíbrio que vai fazendo. Falta de contemplação, falta de caminhar com Cristo, falta de olhar para o Senhor e falar: Senhor, me dá a boa parte. E aí o meu coração vai ficando igual dele. Aí as minhas atitudes, as minhas decisões vão se tornando mais assertivas a cada dia para com Ele. Para com o que Ele espera de mim, para com os propósitos dEle para a minha vida. Não vai ser mais os meus propósitos. Olha, eu volto a repetir, não estou falando que o serviço é ruim, mas só servir, irmão. Tem gente que só serve. Só serve. E aí na primeira pancada que tem, eu vou deixar a igreja porque são todos ingratos. Eu sirvo essa igreja, olha aí, ó, falaram isso de mim. Mas, irmão, se você espera a gratidão da igreja, olha, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Se você espera a gratidão da igreja pelo que você faz, você está fazendo para a pessoa errada. Porque se você faz para Cristo, a gratidão vem dele para nós. Ele fala: filho, servo bom e fiel, porque aquilo que eu dei na sua mão você multiplicou, eu vou te colocar no muito agora. Servo bom e fiel. Nós somos servo dele, irmão. Aqui eu espero traição, eu espero abandono de qualquer um. E falo, irmão, com o meu coração tranquilo. Tristeza porque eu sou um ser humano, eu sou homem. Mas não há raiva nenhuma de quem já me abandonou, saiu ou me traiu. Não tenho raiva, não tenho ódio, não, nenhum, irmão. Porque eu entendi que em algum momento acontece. Eu estou lidando com o ser humano. O Senhor me chamou para pastorear seres humanos, não foi robô. Em algum momento um vai me trair, um vai me abandonar. Eu fico triste. E muito, alguns mais, outros menos. Mas com raiva, de forma alguma, se voltar, eu trato com muito amor e carinho de novo. Muito amor e carinho de novo. Não tenho problema com isso. Porque eu já sei o coração do homem como é que é. Porque o meu também. Você acha que alguém já não se magoou comigo, não ficou triste comigo? E às vezes eu nem quis que fosse dessa forma. Mas aconteceu. Então é o equilíbrio, irmão. Se a gente está em Cristo, está caminhando com Cristo, a gente vai entendendo. Não é aceitar tudo ou compreender tudo, não é ser o super compreensivo. É entender que as coisas são assim, irmão. A vida real é desse jeito. Mas só quem está em contemplação, só quem está caminhando e servindo junto, vai entender os dois lados. Porque eu, como servo servindo, eu já errei muito. E eu contemplando, me faz lembrar quando alguém erra comigo, que eu já fui assim também. Mas é só contemplando, porque se eu só estou no servir, irmão, eu já achava que eu era melhor, aí eu ia condenar. Aí eu ia falar: não, agora eu estou acertando. Mas e quando eu errava? E quando eu errava? E quando era eu que estava errando? Olha só, para você não... Eu vou dar 2 exemplos aqui bíblicos, para que você não fique achando que um é melhor que o outro, mas Deus fala sobre os dois lados, né? O contemplar, a importância do contemplar e do amor, e a contemplação faz com que o amor esfrie, e da importância do servir. O primeiro que eu quero falar com você, volta um pouquinho no 10 mesmo, lá no capítulo, no versículo 25. Que o Lucas 10 são várias parábolas que Jesus vai falando. E aí no 25 nós vamos ler, Júnior, até o 37, tá? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem ia de Jerusalém para e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixou semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Repete comigo: casualmente, descia um contemplador por aquele mesmo caminho. Tá bom, só até aqui. Vendo, passou de largo. Semelhante, diga comigo de novo, semelhante, outro contemplador descia por aquele lugar. Só até aí. E vendo também, passou de largo. Certo samaritano, diga comigo agora, certo proativo, obrigado, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinha, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha só, irmão, aqui Jesus está falando do proativo. Aqui Jesus está falando daquele que decidiu servir, daquele que olhou e decidiu servir. E de largo passaram 2 contempladores, um levita e um sacerdote, alguém que orava, que jejuava, que era responsável pelo templo. Irmão, o maior não é o caso da nossa igreja, eu louvo a Deus por isso, mas muitos do louvor, eu já toco para a igreja, eu vou ter que me envolver em mais alguma coisa? Eu já vou lá, ensaio, já toco, já canto, levo a igreja em adoração, eu vou me envolver mais em quê? Eu já sou levita lá na igreja, eu vou passar de largo disso aqui, filho. Aqui eu falo que não é o caso, porque aqui o Artuzinho vem ajudar a gente aqui a fazer concreto, vem pintar aqui junto comigo, a gente que fez isso aqui atrás junto, né? Então, aqui os irmãos daqui não tem nessa. Outro dia que a gente estava aqui para fazer o almoço, um dia antes a gente veio arrumar a igreja, cheguei, o pastor Douglas estava lavando o banheiro das mulheres, estava cheirosinho o banheiro das mulheres, foi o pastor Douglas que lavou. Glória a Deus. Por quê? É um sacerdote, irmão. Eu sou pastor da igreja, deixa os irmãos lá ver. Não, irmão. Aqui não tem essa. Aqui quem está disponível vem e serve. E glória a Deus por isso. Pastor Léo está aqui, ó. Isso aqui está crescendo aqui porque ele está aí junto com a gente. Que a gente só vem aqui bater massa e encher a paciência dele ali. Falar que às vezes vai estar torto, né? Fica enchendo a paciência dele. Mas é o que está aí. Ele podia falar: não, eu sou pastor, pô, deixa os irmãos lá ver aí depois. Mas não é esse o sentido. E aí é isso que Jesus está falando. Jesus ali fala para ele: olha, passou um que era contemplador, fica lá no templo adorando, fica o outro ali que serve no templo, não, é contemplador também, serve ali na arca, mata o cordeiro que separa as partes boas do cordeiro para a adoração, que era essa adoração. Passou 2 de largo, irmão, e deixou o próximo de lado. Não olhou. A contemplação sem o serviço, irmão, há um desequilíbrio aí. Há um desequilíbrio a contemplação sem o servir. Sem o servir, porque o próximo vai ficando de lado. A gente acha, eu sirvo a Deus, irmão. Sem servir o outro, não tem servir a Deus.
sem servir o outro não tem, servir a Deus, entende? Então é importante. E aí Jesus, ele está falando isso, olha, fala nessa parábola do bom samaritano, né? Ele está criticando alguém que contempla e não serve, mostrando o desequilíbrio, que o desequilíbrio não é bom. É isso que ele está fazendo ali, ele está condenando, ó, contempla, mas não serve. Não serve. Temos que servir um ao outro, e é importante. E aí tem um outro lado da história da moeda, que está lá em Apocalipse 2, 1, 5, eu não vou ler aí, eu só vou falar aqui, tá? Não precisa pôr lá não. Que é a carta que é escrita à igreja. Você conhece essa carta? Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 5, a carta que é escrita, o que estava faltando à igreja de Éfeso? Voltar ao primeiro amor, irmão. Olha só, lá tem duas palavras no grego que falam sobre servir. É a palavra prax e a palavra ergon. A palavra prax, ela diz atos de ser, atos de servir um ao outro. A palavra ergon é serviço, é trabalho para Deus. Então esses dois são importantes. Na Bíblia você vai ver essas duas palavras em vários momentos. Então quando você identifica um serviço que é o trabalho a Deus, e um serviço que é o ato de servir alguém, que também Deus entende como um trabalho. O ato de servir alguém é um trabalho. E era isso que estava se perdendo na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso eles tinham muitas coisas, tinham dinheiro, tinha tudo. Eles falaram, ó, vocês estão bem, vocês, as pessoas que falam contra a igreja, vocês confrontam elas, vocês são fera, mas tem algo que está faltando em vocês. O primeiro amor vocês deixaram. O ato de servir, o ato de se servir fala de social mesmo, de se compadecer com quem está mais fraco, se compadecer com aquele que... Irmão, por que alguém cai na igreja? Por que alguém cai na igreja? Quem aqui hoje tá sondando na sua mente e fala assim, eu tô louco para dar uma queda? Quem está aí? Ninguém? Então eu posso presumir que quem cai não é porque queria cair, é? Porque errou o alvo, caminhou por um caminho que era obscuro, caminhou por muito tempo, tem um erro ali, sim, mas não é porque ela queria cair, não é porque ela decidiu um dia, eu vou cair, vou chutar o balde mesmo, não, caiu porque tropeçou, esteve fraca espiritualmente, e talvez a gente é desatento, não percebeu que essa pessoa estava fraca, essa pessoa não procurou ajuda, por algum motivo. E nós precisamos entender isso, porque o ato de servir é olhar para essa pessoa com misericórdia, é olhar para essa pessoa com o amor de Cristo, é olhar para essa pessoa e falar assim, não, nós vamos te ajudar a levantar, nós vamos chamar o pastor aqui, nós vamos mudar a sua história, cara. Você vai se reerguer, você vai voltar, porque Deus você vai voltar. Isso, o ato de servir, irmão, é só quem tem contemplação, só quem está com equilíbrio. Eu quero servir alguém, mas eu também sei para quem eu estou servindo esse alguém, o porquê que eu estou servindo esse alguém. Irmão, nós não servimos alguém para ser bonzinho. Esquece isso aí de ser bonzinho. Esquece isso aí. Não existe ser bonzinho, irmão. Existe ter Cristo no coração, e o amor de Cristo não faz a bondade prevalecer dentro do nosso coração. Isso é a diferença. Isso é ser a diferença, irmão. Não é uma questão de ser bonzinho ou não é isso. É uma questão de colocar o amor de Cristo à frente, a misericórdia dele. Aí vamos para a bem-aventurança? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Entrar num propósito, irmão, é ser bem-aventurado. Entrar com os propósitos de Cristo naquilo que eu faço. Por isso que há uma característica de um cristão genuíno, é ser bem-aventurado. Ele busca as bem-aventuranças. Então quando eu exerço misericórdia com alguém que pecou, que errou, que falhou, eu vou exercer misericórdia, vou tentar trazer ele para perto de Cristo. Qual é as funções nossas como cristãos hoje? A Bíblia fala, vós sois filhos e sacerdotes, não é? Vós sois sacerdotes. Quem é a geração eleita? Sacerdócio real. Quem é? Somos nós. E qual a função do sacerdote? Você sabe? Qual é a função do sacerdote? Biblicamente falando. O sacerdote vem aqui,
no povo, pego o pecado dele, qual é a sua mazela? Essa? Você está trazendo um pombinho, você está trazendo o que aqui? Um cordeiro? E levo ao Senhor para sacrificar. A função do sacerdote é essa. Eu levo ao Senhor. Senhor, ó, esse aqui é o sacrifício do teu povo. Esse aqui é o sacrifício daqueles que estão em pecado. E eu sou esse intermediador. Agora eu como sacerdote, hoje Cristo já morreu por isso. Qual é a minha função hoje com a morte de Cristo? É fazer com que esse sacrifício eu interceda para com aquele que está em pecado, para com esse sacrifício. Senhor, fulano que está em pecado, Senhor, aqui perante ao Senhor, mas o seu filho já deu a vida por ele. Seu filho já perdoou os pecados, ele está arrependido. Ajuda ele a vencer isso. Minha função como sacerdote nessa terra hoje é essa. É olhar para o que caiu e falar: Senhor, tem misericórdia, ajuda ele. O teu filho já derramou o sangue por ele. Ele não precisa entregar mais nada, ele precisa se arrepender. Eu estou aqui, Senhor, me usa como instrumento do Senhor, para que ele retorne para a posição que o Senhor tem dele. Mas é assim que muitos da igreja agem. Por quê, irmão? Porque está desequilibrado. Precisa entrar num equilíbrio aí. Ou está servindo muito e acha que é dono da razão, ou está contemplando demais e está servindo pouco. Precisa entrar no equilíbrio. Essa é a nossa função. E como filhos, irmão, nem fala. O filho agrega. O filho traz para perto. O filho fala: eu quero que você seja filho também. Eu sou o reconciliador. Vem aqui, eu quero que você seja filho também. Eu sei o que é não ser filho. E sei o que é ser filho. Eu sei o que é não ser filho. E sei o que é ser filho. Então eu quero que você reconcilie, irmão. Por isso que eu acho que é uma mazela do coração do cristão não caminhar querendo que outro seja salvo, irmão. Não olhar para o perdido e falar: poxa, eu queria que esse cara fosse salvo. Eu vou fazer algo, eu vou orar, eu vou jejuar por ele. Deus vai tocar no coração dele. Em algum momento, Deus vai me usar. Fiquei sabendo que a mocinha está indo lá no pastor Sérgio, né? E é isso, irmão. E não é para vir aqui para a igreja, não. Se vir para a igreja, glória a Deus. A gente quer que todos venham para a igreja e encher isso aqui. Mas se não vir, vá para outra. E glória a Deus. A gente está evangelizando uma moça aí tem alguns anos já. Insistindo, já está indo agora firme lá. E a mãe está indo também, né? E glória a Deus. E é assim, irmão. Deus espera uma porta para entrar na casa. E assim, é isso que Deus faz, irmão. Quando a gente persiste, fala: não vou desistir. Então é o amor. E ele fala: olha, faltou o primeiro amor. O primeiro amor está esfriando na igreja. Porque olha para o outro indo para o inferno e não liga. Não, mas eu sirvo a Deus. Eu estou preocupado comigo. Irmão, eu também estou preocupado comigo, que eu quero ir para o céu. Mas eu estou preocupado também como eu vou chegar lá na porta do céu, na frente do meu Senhor. Como que eu vou chegar lá? Vou chegar lá e ele vai falar o que para mim? No mínimo eu quero que ele fale assim: olha, você vacilou, mas você foi fiel no que eu dei na sua mão. Você deu uns vacilos, pisou. Eu sei que eu piso com a minha mulher às vezes, tenho que pedir perdão para ela. Não sou perfeito não, irmão. E vocês esperam um pastor perfeito, vocês estão no lugar errado. Talvez em alguma igreja por aí tenha algum pastor perfeito. Eu aqui não tenho não. E aqui eu não costumo, quando eu vejo que a pessoa é muito perfeita, eu não costumo chamar para caminhar junto não no ministério. Porque se já é perfeito, já podia até ir para o céu. A gente tem falhas. E às vezes a gente vai aprendendo a conviver com as falhas um do outro, ajudando um ao outro, ferro afiando ferro. E a gente vai melhorando. E a gente vai melhorando. E eu tenho certeza que um dia Cristo vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar assim: olha, vocês deram umas pisadas na bola lá, mas aquilo que eu dei na mão de vocês, vocês cumpriram. E é esse o sentido, irmão. O sentido é esse. Não é ser melhor que alguma outra igreja. Não, é cumprir o que Cristo quer que a gente cumpra. Ponto. Se a gente cumprir o que Cristo espera de nós, glória a Deus, irmão, nós vamos chegar com sucesso no céu. Bem-aventurado, sendo bem-aventurado lá. É só isso que a gente quer, irmão. E é só isso que eu peço para Deus. Deus, aquilo que o Senhor me der, aquilo que é para eu fazer, aquilo que eu preciso cumprir, que eu não desvie o meu olhar. Que eu não fique aqui perdendo meu tempo servindo e esquecendo de contemplar. Ou perdendo meu tempo só contemplando, esquecendo de servir quem precisa ser servido. Tem uma passagem que fala lá em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que ele está fazendo? Está pecando. Está pecando. Então nós precisamos entender isso. O equilíbrio, irmão,
Ó, tão santas como as mãos que adoram são as mãos que servem. As mãos que adoram são tão santas quanto as mãos que servem. Então nós precisamos buscar isso. O equilíbrio é necessário para o sucesso, para a bem-aventurança. Servir é dar a vida pelos outros, irmão. Quem conhece aqui João 3,16? A maioria, né? E 1 João 3,16? Quem conhece? Põe aqui, ó. 1 João 3,16, para todo mundo conhecer junto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos, vamos ler juntos, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Talvez algum falou, misericórdia, eu vou dar minha vida por alguém? Tem que dar, tem que gastar a sua vida. Sabe o que significa isso, irmão? Aquele dia que você marcou, aquele dia que você tinha um programa com a sua mulher, que você tinha um programa com seus filhos, e aí o irmão ligou para você e falou assim, ó, tô quase me separando. Sabe o que você vai fazer? Esquecer seu programa, esquecer tudo que você ia fazer e dar a sua vida, entregar naquele momento pela vida dele. Para que ele não se separe, para que ele não vá para o poço com a sua família, para que ele não desista de Cristo. É isso que esse versículo está falando. Ele não está falando para você crucificar no madeiro, porque não precisa mais. Está falando para você pegar sua agenda e jogar no lixo quando alguém precisar de você. Você ser Cristo na vida dessa pessoa. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem muitos que paralisaram espiritualmente porque falaram muito não para Deus. Pode olhar para mim aqui, irmão. Não olha para baixo não, olha para mim. Muitos paralisaram espiritualmente porque falaram muito não para Deus. Falaram muito não para Deus. Deus falou assim, ó, Deus mandou alguém ligar, falar, eu estou precisando. Hoje não dá. Você podia vir aqui fazer oração? Não dá. Você podia vir aqui? Era tudo Deus colocando oportunidade de servir na sua frente. Você falou não. Deus parou. Deus falou, vou derramar ali para quê? Deus não desperdiça unção não, irmão. Deus falou, eu vou derramar ali para quê? Para ficar ali empossado ali? Nós precisamos entender isso, irmão. Eu estou contemplando na minha casa, eu estou contemplando na adoração no templo. Mas quando alguém precisar ser servido, eu tenho que estar disposto. E eu quero falar para você, servir não é trabalhar muito, servir é trabalhar certo, servir é trabalhar com fidelidade. É trabalhar certo, é fazer o certo, é trabalhar corretamente. Tem horas que o servir é mais importante que o amor, irmão. Tem hora que o servir vai ser mais importante que o amor. Quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão. Eu não sei nadar. Não sei. Mas tem bastante mães, hein? Que não sabe nadar, né? Ó, mãe, não sabe nadar. Mães aqui não sabem nadar. Mas de vocês que não sabem nadar, quantas de vocês amam o filho de vocês? Vocês amam? Muito. A ponto de dar sua vida por ele? Ama muito, né? A ponto de dar sua vida por ele. Se seu filho estivesse afogando, esse amor vai valer de quê? Esse amor salva ele? Seria mais importante você saber nadar naquela hora do que amar ele, não era? Mais importante seria ter alguém perto que soubesse nadar. Você entende que às vezes, em algum momento da vida, o servir vai ser mais importante, o saber como servir vai ser mais importante do que o amar? É nesse sentido que eu quero que você entenda. Lógico que é muito pesada essa comparação, né? Mas é para a gente refletir. Vai ter horas, irmão, que não adianta eu falar, eu contemplo, eu amo, Senhor, eu estou cheio de amor. Mas a pessoa está com fome, irmão. Ela quer um prato de comida. O meu amor não vai valer nada. O meu amor não vai encher a barriga dela. O que vai encher é fazer um prato de comida e dar. É isso que vai encher a barriga. Você está entendendo? Tem hora que o amor não resolve. Tem hora que resolve é o servir. Tem hora que vai resolver o problema, o que vai resolver a situação é o servir. Por isso que eu preciso ser assertivo, eu preciso estar em equilíbrio com Cristo. Porque eu vou saber a hora de eu amar e a hora de servir. Tem hora que eu tenho que ser duro, irmão. Servindo e duro. Quem já trabalhou com morador de rua aqui? Com morador de rua, às vezes, não dá para ser não, irmão. Você tem que servir, você está indo no serviço, mas você tem que ser firme com eles. Tem que ser firme, às vezes. Mas está servindo.
Então esse equilíbrio, quem vai dar é o Espírito Santo no nosso coração. E eu preciso buscar. E eu quero trabalhar no coração de vocês algumas coisas. Precisamos viver a cultura da segunda milha. Quem conhece aquela passagem lá em Mateus 5,41, que Jesus fala assim, ó: e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você sabe o que significa isso? Tinha uma lei romana que dizia que sempre que um soldado precisasse de alguém, ele podia requerer qualquer um para trabalhar para ele. Se o soldado precisasse de alguém, ele falava assim, ó, você vai me ajudar a carregar isso aqui, ó. E aí você tinha a obrigação de carregar 1 milha só. Era 1 milha. E aí essa pessoa tinha que ir, obrigado, porque senão ia preso. Então era uma lei romana. E aí os judeus odiavam isso, porque tinha que servir o romano. Para eles isso era uma humilhação. Jesus vem e fala assim, ó: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você sabe qual significa a cultura da segunda milha, irmão? É fazer além da obrigação. Fazer além da obrigação. Tem gente que é muito bom, parece que é perfeito no servir, mas só faz a obrigação. A obrigação. Minha obrigação é essa. Aí vai na obrigação. Tem gente que parece que é muito bom trabalhador, mas só faz a obrigação. Aí vê outro despontar e fala, pô, mas eu sou fiel aqui, mas você só faz a obrigação, cara. O outro ali faz além. Faz além. E aí, não entende. Olha só. Padrão para servir e amar as pessoas. Como servir e amar as pessoas, irmão? A resposta é, além do que pedem pra gente. Além do que pede para você. O servir vai até aqui. Quando eu faço além, eu estou demonstrando um amor. Você está entendendo? O servir vai até aqui. Quando eu vou além, eu estou demonstrando o amor. Então, sabe, às vezes você vai lá, a pessoa fala assim, poxa, vai lá na minha casa orar, eu estou meio doente. Você vai lá orar, você serviu ela, sim ou não? Mas aí quando você chega, você olha, a casa está meio bagunçada, a pia está cheia de louça. Aí você começa a lavar a louça para ela. Você sabe que ela está doente. Você começou a mostrar o amor. Você foi além do servir. Você foi além do servir. É a segunda milha. Era aquilo que não tinha pedido, aquilo que não tinha nem obrigação. Mas você foi além, você demonstrou um amor. Você demonstrou um cuidado que está além da obrigação. Outra coisa. Sempre fazer mais do que foi requisitado, sempre servir com intensidade. Agora tem 3 mentalidades que caminham na igreja, e eu vou falar para você, a primeira mentalidade é do publicano, do cobrador de impostos. Quem conhece? Mateus era um cobrador de impostos. Zaqueu, né? Nós conhecemos. O servir é amor, e amor é uma troca, só serve baseado no que pode receber. Tem muito dentro da igreja com pensamento publicano. Eu só sirvo pela troca. Eu só sirvo quando eu começo a medir o que eu posso receber daquela outra pessoa. Talvez da pessoa orar se tiver alguma coisa vantagem para mim. Senão eu não vou. Esse é um pensamento publicano, irmão. Pensamento mercenário, que só quer algo em troca. Esse é um pensamento. Segundo pensamento que nos rodeia, é a mentalidade de gentil, irmão. Servir apenas quem é do grupo. Quem é do grupo. Amar apenas quem faz parte da nossa ideologia, do que nós pensamos, do que nós entendemos. Não, só nossa igreja, irmão. Não, por outra igreja não. Aqui, aqui é nós. Os outros não entendem o que Deus está fazendo aqui. Você já deve ter ido em alguma igreja que você ouviu algo parecido. Os outros não entendem, não, irmão. Nós estamos falando de servir a um povo que Deus coloca à nossa frente. Não é só a igreja, é um povo. Isso é mentalidade, irmão. Isso é a mentalidade gentil, que às vezes está dominando a igreja. Isso é a mentalidade aí fora, que o povo só serve o pessoal que é dele, o grupo deles. Nós não, nós servimos qualquer um. Deixa eu falar, uma vez o pastor Lucinho, ele foi... Eu não lembro a cidade, eu não vou lembrar, é Oriente Médio. E não podia, acho que era Afeganistão, se não me engano. Não era Afeganistão. Era próximo de Afeganistão, estava em guerra também, mas não era Afeganistão, eu não vou lembrar o nome. Mas ele foi com um grupo para lá, para evangelizar. E aí, o que falaram para eles? Não pode sair falando de Jesus na rua, não. Senão você vai preso, cara.
Você vai preso e vai. Aí qual foi a tática que Deus deu para eles? Eles compraram cal de pintura. Você lembra desse testemunho dele? E eles começaram a pintar os meio-fio das ruas. Tipo assim, eles iam uma rua bem... Tipo, tava bem... Eles sabiam que eram bem humildes o pessoal. Aí eles começavam a pintar o meio-fio. Aí o pessoal vinha perguntar lá, eles tinham um intérprete junto com ele. Ah, vocês são do governo e tal? Não, não. A gente veio do Brasil para servir vocês. Para servir vocês. E aí o pessoal começou a achar estranho e tal. Mas que não, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. E aí eles começavam a falar, mas sem Bíblia, e pintando a rua. E aí o pessoal começava a gerar curiosidade no serviço. E aí eles entregavam Cristo. Eles colocavam uma semente no coração de cada um ali que não conhecia Cristo. Coração de cada um. E o servir é isso. É além, é coisa que não pediram para fazer. E como é uma estratégia, como Deus dá para cada um de nós. Naquele momento, para aquele momento, não existe uma fórmula. Não existe. Agora tem a mentalidade do cristão. A mentalidade do cristão, irmão, ele não vai amar somente quem traz benefício para ele. Ele não vai servir apenas quem faz parte do grupo da igreja dele. Ele não vai servir, ele não vai buscar aqueles que tragam benefício para si. Ele vai servir porque ele ama Cristo. E ele sabe que Cristo serviu ele sem querer nada em troca. Quem tem algo para dar para Cristo aqui? Ninguém. E Cristo nos deu, irmão. Agora, o combustível do amor do cristão, irmão, não é o que o outro faz, ou o que o outro é. O combustível do cristão é porque o Pai me amou primeiro, eu estou amando outros. Porque o Pai me amou primeiro, eu estou amando outros. Como nosso Pai nos amou e nos serviu primeiro, nós estendemos esse amor, esse serviço a outros. Essa é a verdade. Esse é o sentido todo. Então, irmão, esse é o equilíbrio que nós devemos buscar como cristão. Esse é o equilíbrio que nós devemos como cristão buscar ter na nossa vida. Não sei como você tem caminhado. Não sei como tem sido seus dias. Ah, pastor, meus dias são maus, têm sido maus. Eu tenho para falar para você, Deus tem estado contigo. Por isso que você está aqui hoje. Deus tem estado contigo. E talvez o que tem faltado é você servir mais. Ou você contemplar mais Ele. E você estar mais próximo dEle. Para entender o propósito dEle para a sua vida hoje. Porque o propósito dEle não é ser bem sucedido, irmão. Bem sucedido são consequências de vários aspectos da nossa vida. E às vezes Deus abre portas, sim. Deus abre. Eu creio nisso. Mas ser bem sucedido é o melhor sucesso que temos em Cristo. É ter as bem-aventuranças dEle em nós. Sermos bem-aventurados nele. Sermos bem-aventurados naquilo que estamos fazendo para Ele. E aí sim você vai falar, poxa, eu estou tendo sucesso. Eu estou tendo sucesso. Porque vale nada, irmão. Pessoa ser bem-sucedida aí fora. Não vale nada. Sem ter um coração bem-aventurado em Cristo. Sem olhar para as bem-aventuranças ali de Mateus 5, 6 e 7. De Mateus 5, esse aí não foi tão bem-aventurado, né? Mateus 5, 6 e 7, e você olhar e falar assim, isso aqui eu estou tentando praticar todo dia, isso aqui eu tenho tentado ser todo dia, isso aqui eu tenho buscado em Cristo ser todo dia. Essa é a bem-aventurança, essa é a bem-aventurança. E o dia que você for humilhado, o dia que você servir e não falar em nada, você pensa, eita, estou recebendo a bem-aventurança aqui, estou sendo bem-aventurado nisso, porque humilhado vai ser exaltado. Aquele que não recebe aqui, está recebendo lá, galardão. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar.